falar um pouco sobre banco de dados, né? Falar um pouco também sobre linguagem de consulta a banco de dados, né? No caso, SQL. A temática de hoje é introdução ao SQL com MySQL Working 20. Gostaria de passar a voz para a Cíntia. Bom dia, Cíntia. Primeiramente, obrigado, né? Primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite, né? Para a gente falar um pouco sobre linguagem de consulta SQL, né? E um pouco sobre banco de dados. Bom dia, Cíntia. Vou passar a voz para você. Olá, bom dia a todos. Todo mundo está acordando ainda, né? 8 horas da manhã. Mas eu espero que todo mundo esteja bem, que esse momento seja um momento de aprendizado, né? É uma introdução, é introdutório, tudo que é novo, né? Assusta um pouquinho, mas vai dar tudo certo, eu espero, né? Que esse momento seja muito agradável para vocês e para mim sempre será, né? Então, posso compartilhar a tela, Eliseu? Pode sim, Cíntia, fica à vontade. Já parei o compartilhamento aqui, esperando você iniciar. Gente, tá dando para visualizar direitinho? Aqui tá ótimo, sim. Sim. Pronto. Então, bem, hoje, né, é mais uma introdução, né? Inicialmente a gente vai falar um pouquinho desses conceitos básicos, né, do que é o banco de dados. É mais uma introdução para a gente realmente saber que tem essa área voltada, né, porque a TI ela tem diferentes sub-áreas, né? Tem a de implementação, programação em si, né? E tem também essa parte de programação voltada para bancos de dados. Né? E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso, só que voltado a banco de dados relacionais, né? Onde permite que a gente realize aí relações entre tabelas, certo? Como a Eliseu falou, eu me chamo Cíntia Moreira Maia, certo? E quem sou eu, né? Atualmente eu sou professora, certo? De faculdade e sou doutoranda, né, em Ciência da Computação pelo FPE e eu adoro essa área de banco de dados, de ciência de dados, adoro trabalhar analisando dados, né? Então é uma área que eu me identifiquei muito quando eu iniciei na área tecnológica e é uma área que eu quero seguir aí pelo resto do meu caminho acadêmico. E para vocês, né? Quando vocês ouviram falar banco de dados, o que é um banco de dados para vocês? Alguém poderia me dizer, né? No sentido figurado, enfim, né? Então, o que é um banco de dados para vocês? Quando vocês veem ou já escutaram falar, ou já, né? Viram alguma coisa sobre isso? Se alguém quiser, mas se alguém não quiser, eu vou respeitar, eu entendo perfeitamente. Mas se alguém quiser comentar o que é um banco de dados, sobre o que acha que enfim, fique à vontade. Alguém que já teve, pessoal, vocês do segundo e terceiro ano que já tiveram aula de banco de dados, vocês poderiam dizer um pouco para a Cíntia o que é que vocês sabem sobre banco de dados? A gente já passou também algumas perguntas para vocês, né? Para vocês fazerem. Alguém tem alguma ideia do que seria um banco de dados? Para mim seria um local onde se armazena vários dados, né? Assim como o nome já diz, eu acho que é isso. Exatamente, Jonathan. Perfeito, certo? Então, o banco, né, de dados, ele é uma coleção organizada de informações, né? É onde eu vou armazenar os meus dados. E esses dados, eles podem ser de diferentes domínios.
Pode ser no campo da saúde, pode ser no campo da educação, no próprio setor ali de uma empresa, um setor de RH, né? Na empresa geral tem que ter, né? Tem um banco onde armazena informações dos empregados, armazena informações dos clientes, né? E empresas grandes, né? Onde tem grandes volumes de dados, é cada vez mais importante ter essa organização, né? Então, o banco de dados realmente é isso, essa capacidade de armazenar esses volumes, né, de dados. E isso, né, pode guardar informações de diferentes fins, né? Depende muito do problema, do domínio que está se trabalhando, certo? Então, pode ser informações sobre pessoas, sobre produtos, pedidos, ou qualquer outra forma, certo? Que aí, né, nós temos esses bancos de dados. Só que um aspecto muito importante é a gente realizar o gerenciamento desse banco de dados. E como é que a gente pode realizar esse gerenciamento, né? Vamos pensar em que eu tenho uma empresa onde eu tenho vários e vários dados. Por exemplo, eu quero verificar qual é o meu cliente que ele consome mais ali na minha empresa, para eu ativar alguma política de marketing, para eu envolver mais esse cliente, já que ele me proporciona, né, uma renda, né, muito boa, porque ele está ali comprando bastante. Então, eu quero saber qual é o nome do meu cliente que consome mais na minha empresa. Se eu tenho vários clientes, e se, por exemplo, eu vou verificar de forma manual, isso vai se tornar o quê? Cansativo, vai demorar bastante para eu poder encontrar esse cliente, né? Então, por que não utilizar um sistema, né, um software que me facilitasse isso, né? Que por meio de alguma consulta, rapidamente eu conseguisse retornar qual é o nome do meu cliente, né? Qual é algumas características daquele cliente para que eu possa envolver mais ele ali na minha empresa. Então, aí, eu estaria utilizando o quê? Um sistema de gerenciamento de banco de dados. E existem inúmeros sistemas para isso, né? Existe PostgreSQL, existe o MySQL, o Workbench. Então, são sistemas, né? Hoje a gente vai utilizar um sistema que nos permite realizar essa manipulação, né, essas consultas nesses dados, certo? Então, esse sistema facilita muito isso, né? Tá dando para entender direitinho, gente? O que é um banco, né? Esses softwares que permitem realizar esse gerenciamento desses dados, certo? Qualquer coisa eu vou dar uma acompanhadinha aqui. Não está aparecendo mais a tela? Eu acho que já melhorou, Cíntia, aqui. É porque deve ter desfixado. Foi, aí você só clicar em fixar. Deixa eu colocar aqui. Ai, peraí. Agora vai. E você fixa na apresentação, aí fica aparecendo o seu rosto quando você falar e apresentar. Pronto, você clica na sua apresentação. Tá, aqui. Eu fixei minha tela. Essa aqui que eu tô falando, que eu tô apresentando. Seria Pronto, isso? aí, não, lá onde. Vai lá nos usuários. Pessoa, pronto, aqui de lado, onde está a sua apresentação. Ah, tá, certo, sim. Aí você clica em fixar. Pronto, ótimo. Melhorou, pessoal? Tá melhor? Filé. Qualquer coisa é só falar no bate-papo. Então, aí, né, de uma forma mais ilustrativa, né, a gente consegue realizar essa modelagem. Então, nós temos diferentes tipos de aplicações, né? Nós temos aqui os nossos bancos de dados, por exemplo, nós temos dados empresariais, por exemplo, hipoteticamente, né, um exemplo, e nós temos os SGBDs que vão permitir que a gente tenha acesso a esses bancos de dados, né, realize as manipulações, as consultas. Então, ele possibilita isso. E aqui nós temos os diferentes tipos de aplicação. Como exemplo de aplicação, pessoal, desculpa, gente, só para dar um exemplo aqui, para eles terem um pouco de noção sobre algumas aplicações que utilizam banco de dados. Pronto. Todas as redes sociais que vocês estão vinculados hoje utilizam banco de dados. O Facebook tem um banco de dados de todos os usuários
do Facebook, lá tem os seus dados como seus e-mails, suas senhas, seu endereço, suas fotos que estão no Facebook estão armazenadas em um banco de dados, no Instagram da mesma forma. Então, todas essas empresas que atuam no segmento, seja de redes sociais, ou seja, de qualquer outro segmento, eles possuem um banco de dados para que tenha a possibilidade de armazenar as informações dos usuários, para que eles possam fazer uma análise, para que eles tenham como gerenciar, por exemplo, essas redes sociais. Pronto, toda vez que você vai fazer login no Facebook, onde é que está guardado a sua senha, o seu e-mail? Como é que o Facebook sabe que você é usuário do Facebook? Porque no banco de dados do Facebook tem um banco, lá tem um campo, né, que tem o seu e-mail e tem a sua senha. Por isso que quando você erra a sua senha, diz que você errou. Porque lá ele sabe a sua senha, tem armazenada a senha lá. Pode continuar, Cíntia. Pronto, perfeito. Né? Então, a Eliseu deu exemplos aí muito importantes, né, de que a gente utiliza hoje no nosso dia a dia, né, a gente utiliza várias redes sociais, né, e que essas redes, elas têm, sim, os seus bancos de dados, né, que são grandes e grandes volumes de dados. Então, pensando aí, né, são vários clientes que eles têm, né, vários usuários, e por que não, né, utilizar aí esses bancos da melhor forma? E claro que eles têm, né, fazem uso de SGBDs, né, de sistemas que podem auxiliar aí nas consultas, nas informações que eles desejam obter desses usuários. Então, o SGBD é um software, né, um sistema, que ele permite realizar, né, criar, manipular essas bases. Não está aparecendo sua tela aqui. Não, mas está fixada aqui. Vou fixar bem. Pessoal, vocês... É só ir lá em mais e fixa o nome dela. Tem lá e fixa. Pessoal. Aí vocês fixam onde está a apresentação dela aqui, aí todo mundo consegue ver. É porque eu acho que é como... Acho que foi Jonathan que falou aqui, né? Porque são 3 nomes dela. Depois fixa e dá certo. Fixa no que está a apresentação. Fixa o terceiro. Porque... O de cima para baixo. Pronto. Deu certo. Tá dando. Pronto. Quem tiver com problema de visualizar a apresentação pode fazer que dá certo, viu? Pronto, sim, pode continuar. Então, um SGBD, né, ele refere à administração desse conjunto de dados, estruturando com eficiência as informações, né, e adequadamente às exigências de segurança e armazenamento. Então, qual é a função, né? Qual é um dos objetivos do sistema de gerenciamento de banco de dados? É realmente isso, né? Facilitar esse acesso aos dados. Então, imagine, por exemplo, nesse exemplo que a Eliseu citou do Instagram, né? Como são milhares e milhares de usuários, se eu quiser saber uma determinada informação de um determinado perfil de usuários, né, vai ficar muito complicado se eu for verificar muito de forma manual, né? Então, ter um sistema que facilite de uma forma rápida, simples esse acesso é fundamental, né? Então, facilitar esse acesso, né, ter uma maior rapidez, ele pode gerenciar grupos, né, complexos de informações, fornecer com segurança, né? Então, esses dados eles estão armazenados, de certa forma, com segurança, né? Realizar ali o backup diário do banco. Então, são coisas que facilitam muito. Então, aqui, né, nós temos nessa imagem ilustrativa os programadores, né, que são os responsáveis por realizar algumas consultas, né, por manipular esses SGBD também. Nós temos aqui os sistemas, né, que vão acessar essas informações que estão armazenadas nos bancos de dados, né? Perceba aqui que nós temos a imagem que correspondem a várias tabelas, né? E aqui nós temos os usuários finais. Quem são? Somos nós, né? Nós também, possibilitamos ter acesso a essas informações. Então, é um esquema ilustrativo desse uso, né, em relação aos SGBDs. Quais são algumas das características, né? Evitar a redundância, né? Dados que estejam, de certa forma, muito redundantes,
facilitar aí a manipulabilidade, né? Facilitar o uso desses bancos de dados, rapidez nos acessos, conseguir, de certa forma, capturar as informações, né, de forma rápida, de forma simples, né, e preserva a integridade, né, a coerência daqueles dados e também permite o compartilhamento, né, o acesso simultâneo àquele banco de dados. Tem várias pessoas que podem acessar aquele conjunto, aquela coleção de dados. Então, tem inúmeras características em relação aos SGBDs. Aí, entrando, né, um pouquinho, a gente falou sobre banco, falamos sobre SGBDs, que são sistemas, né, que são os softwares que a gente pode utilizar para manusear esses bancos, né, e nós temos, né, a linguagem, né, que permite que a gente consiga realizar as nossas consultas. E essa linguagem que a gente vai ver um pouquinho hoje é o SQL, né? Ele vem sendo utilizado há bastante tempo, né? E a gente vai ver um pouquinho da sua sintaxe hoje, né? Quais são os operadores que ele aceita, quais são as funções que a gente pode realizar por meio dessa linguagem. A gente vai ver como realizar algumas consultas simples, né? Como estamos em um aspecto mais inicial, é importante que a gente compreenda bem por onde começar e depois eu vou dar uma dica aí de como vocês podem realizar com um pouco, né, com estudo, né, claro, conseguir, né, se aperfeiçoar um pouquinho mais nessa área aí de banco de dados, certo? Então, uma coisa importante, né, quando você está programando inicialmente, acredito que vocês já viram um pouquinho de alguma linguagem, né, de programação, é em relação a algumas sintaxes, alguns componentes principais que sempre tem, né? Então, alguns dos operadores aceitos na linguagem é o símbolo do igual, né? Maior que, menor que, diferente, né? Pode ser dessas duas formas. Cíntia, licença. A sua tela parou de compartilhar. Compartilhe, por favor, novamente. Acho que alguém tentou compartilhar. Foi? Não está aparecendo mais a opção de apresentar. Peraí, acho que foi aqui. Vá. Agora sim. Se alguém tinha compartilhado a tela aqui sem querer, aí deve ter interrompido. Deixa eu fixar novamente. Pronto. Ótimo. Pronto. Então, aqui são alguns dos operadores, né? Voltando um pouquinho. Né? O símbolo do igual, do maior que, do menor que, do diferente, né? Ele pode ser dessas duas formas. Então, se eu quero realizar uma consulta para verificar, né, se determinado componente é igual a outro, eu vou utilizar esse símbolo. Se o preço, eu quero que retorne o produto maior que 3.000 que eu tenho na minha empresa, eu vou utilizar o maior que. Já quero os produtos que são menores que 3.000, eu vou utilizar o menor que. Então, depende muito do problema. A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar o problema, entender o problema, para depois a gente conseguir realizar os nossos passos para resolvê-lo. Né? Inicialmente, uma coisa muito importante é a modelagem. Né? A gente não vai ver um pouquinho disso hoje, mas a modelagem é um dos fatores principais, porque permite que a gente tenha a melhor compreensão do problema. E existe, né, o modelo entidade relacional que permite que a gente modele o problema, né, que é a parte do modelo conceitual, para depois ir para o físico, né, o lógico, ali onde a gente vai realizar as implementações em si. Então, aqui são alguns dos operadores aceitos. Só explicando um pouco o que a Cíntia falou sobre a questão, exemplo, de você fazer uma consulta. Novamente, para quem ainda está com dificuldade de entender, o SGBD é o meio que existe para que a gente possa ter acesso ao banco de dados de uma forma otimizada. Então, a gente possa acessar um determinado dado do banco de uma forma mais rápida e a gente poder ter acesso a essa informação. Como é que a gente poderia dar um exemplo? Pronto, ela deu um exemplo do preço do produto. Vamos lá, como é que a gente sabe quando a gente está fazendo a consulta ao banco de dados? A gente, como usuário, a gente tem essa dificuldade de enxergar isso.
Mas quando você programa o banco de dados, você programa um site, por exemplo, você faz essa comunicação entre o usuário e o SGBD sem que o usuário saiba. Por exemplo, quando você vai em um site de compras, que você vai fazer uma determinada pesquisa de um produto. Um exemplo, eu quero comprar um telefone. Vou lá no site da Magazine Luiza, coloco smartphones, vou na categoria smartphones. Aí eu coloco lá, eu quero todos os smartphones que sejam entre, um exemplo, R$400 e R$1.500. Eu estou fazendo uma busca no banco de dados. Então, eu estou dizendo para o SGBD que vá no meu banco de dados e me traga todos os smartphones, quer dizer, todos os produtos que tenham como título smartphone ou como categoria e que tenham o campo do preço, né, que seja menor ou igual, no caso maior ou igual a 400 e menor ou igual a 1.500. Então, eu faço uma consulta ao banco de dados intrinsecamente, sem eu saber. Eu faço indiretamente, na verdade, né? Então, eu coloco lá no site quais são as características que eu quero e o programador fez toda essa lógica para que quando eu colocar essas informações no site, ele vá me buscar essa informação no banco de dados referente ao site. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu essa parte? Sim, sim. Pois tá ótimo. Pode continuar, Cíntia. Pronto, perfeito. Aí a gente pode, né, demonstrando por meio de uma consulta, não se assustem inicialmente, né, com as consultas a gente vai entender direitinho como funciona, mas inicialmente se eu estou buscando alguma coisa, né, se eu quero selecionar, por exemplo, o nome, cidade, enfim, de alguma coisa que são os atributos da minha tabela, né, pense no banco que eles estão estruturados por meio de tabelas. Né? Então, nós temos tabelas, nós temos colunas, e essas colunas vão ser ali os meus atributos, né? Que corresponde ali o que eu posso buscar, né? Para as minhas consultas. Então, inicialmente, pensando no nome de uma tabela, né? Eu poderia ter uma tabela tipo produto, né? E dentro dessa minha tabela produto, eu posso ter diferentes campos, né? Eu posso ter o nome do meu produto, eu posso ter o ID do meu produto, eu posso ter a descrição do meu produto. Então, eu tenho posso ter vários e vários campos que correspondem àquela minha única tabela no meu banco de dados inteiro. E eu posso ter outra tabela para outro fim. Eu posso ter uma tabela cliente. Dentro de cliente, eu posso ter o ID do meu cliente, o nome do meu cliente, as características pessoais do meu cliente. Aí eu posso ter outra tabela e assim por diante. Né? Então, eles estão ali estruturados por meio de tabelas, né? E são relacionais porque eles podem se relacionar. Nessas tabelas, elas podem se relacionar entre si. E aí, né, aqui eu posso selecionar alguns atributos. Então, por exemplo, eu quero que retorne o nome do empregado que se chama Fábio. Então, eu vou selecionar, por meio do meu atributo, o nome, from, o nome da minha tabela, por exemplo, cliente, né? Onde o nome dele seja igual a Fábio. Né? Então, eu estou montando uma consulta a partir do meu problema. Então, ele vai selecionar o nome, né, naquela tabela cliente que seja igual a Fábio. Se tiver algum nome igual a Fábio, ele vai retornar. Se não, ele não vai retornar nada, porque a busca não encontrou nenhum Fábio. Então, a estrutura em si da consulta, ela seria isso. Né? Então, utilizar um select para selecionar alguns atributos, from, o nome da tabela que você está trabalhando, né? O where, que ele vai fazer o quê? Uma filtragem onde o nome seja igual àquilo. Por exemplo, então aqui ele está utilizando o nome, o símbolo do igual, como a gente viu. Né? Aqui tem outro exemplo do igual. Se for igual, ele tem que estar, né, correspondente entre aspas simples, né? E aí depois, por exemplo, se eu quero saber do preço, como eu disse, se for maior que 3.800, então eu vou realizar uma consulta, eu vou selecionar, por exemplo, eu quero saber o nome do meu cliente que tem um preço ali que gastou na empresa maior que 3.000.
Aí eu vou montar toda a minha consulta e antes disso eu vou colocar os atributos que vão me retornar, né? As informações que eu quero que me retornem. A gente vai ver bem direitinho posteriormente, mas a lógica, né, seria basicamente isso. Novamente, Cíntia. Pronto, vocês veem, como vocês já sabem, programação é muito do inglês, né? É muito a gente decorar, né? Palavras em inglês. Então, suponhamos que a gente sabe que existem bancos de dados que são gigantescos. Como Cíntia mesmo falou, existe o banco de dados do Facebook, do Instagram, que chega na casa dos bilhões de usuários. Imagina você ter um banco de dados que tem bilhões de dados, né? Porque não é somente a questão de ter a quantidade de usuários, mas cada usuário tem informações como nome, endereço, tem telefone, tem e-mail, tem lista de amigos, tem todas as fotos que estão linkadas. Imagine cada usuário tem centenas de informações e o banco de dados tem milhares, no caso, tem bilhões nesse sentido, né? Sendo o caso do Facebook, de usuários. Então, você tem um banco de dados gigantescos. Aí, como é que a gente pode fazer uma consulta num banco de dados que é enorme? Então, a gente utiliza esses conectivos em inglês. No caso, select, porque eu não quero eu não quero que você me traga o banco de dados todo para me visualizar. Eu não quero ver o banco de dados todo. Eu quero saber só o nome e eu quero saber a idade da pessoa. Então, eu vou lá, select, né, selecione, né, do inglês select, nome do usuário, vírgula, outro atributo como idade. Se for só um atributo, eu deixo select, nome, pronto. Mas se eu quiser mais um atributo, eu coloco select, nome, vírgula, idade. Aí eu quero, de onde é que eu quero esses dados? Então eu coloco from. From do inglês é de origem, é de, né? A gente utiliza muito from quando a gente vai aprender, where are you from, né? De onde você é. Então, qual é a origem? Então, selecione tais atributos, né? No caso, selecione nome, vírgula, idade, from, de qual é o banco de dados que eu quero. Então, eu vou lá no nome da tabela, né? Da tabela que eu quero. Eu quero da tabela usuários. Eu quero da tabela compras. Eu quero saber qual é o menor preço de um produto. Então, eu vou lá na tabela produtos. Então, select os atributos que eu quero. Volta o slide aí, Cíntia, por favor, só para a gente exemplificar. Pronto, nesse caso aqui, select, né, selecione, o que é que eu quero saber? Eu quero saber o state, né, o estado, e esse store name, que talvez seja nome de armazenamento, o storage, né? Então, eu tenho dois atributos que eu quero saber. Eu quero saber qual é o estado, e eu quero saber esse store name. From, de onde? De qual tabela eu quero saber, né? De qual tabela do banco de dados eu quero saber? Eu quero saber dessa stories, né? E where, então quer dizer, eu posso dizer assim, selecione o nome do usuário da tabela usuários. Mas imagina um exemplo como o Facebook, que tem bilhões de usuários, então a quantidade de dados que vai aparecer na sua frente para você procurar no olho. Então, isso é complicado. Então, o que é que você faz? Você coloca condições, né? Filtros, como Cíntia falou, né? Cíntia muito bem falou. Então, você coloca filtros. Então, você vai lá, select o nome do usuário, from, né? Da tabela clientes, ou nesse caso aqui da tabela stories, where, né? Quer dizer, onde? Onde o estado é igual a CA. Né, eu acho que é Califórnia, acredito que seja. Então, você faz esse uso dessa palavra-chave chamada where, que quer dizer onde, para você colocar condições. Então, você vai selecionar os dados que você quer. Nesse caso aqui de baixo, a gente já viu, select store name. Eu quero, além desse store name, eu quero saber qual é a cidade também, tá vendo? Então, eu quero, selecione o store name e a cidade e o estado, de onde? Dessa tabela Stories, onde o estado, né,
No caso, o Cintia explicou aqui, ó, esse conectivo quer dizer diferente. Então, eu quero o nome de todos os stores, né? Todos os, eu acho que sejam armazenamentos, de todas as cidades e a sigla do estado da tabela stores. Onde o quê? Onde o estado não é Califórnia. Então, eu vou pegar essas informações que tem na minha tabela Stories, porém, eu não vou pegar as informações onde o estado é igual a Califórnia. Então, você faz um filtro de quais dados você quer exibir, para que você não faça um exemplo. Eu queria saber, vamos lá, eu quero saber, eu vou lá no meu Facebook, eu vou pesquisar na barra de pesquisa, eu quero saber, eu quero buscar por Raimundo Nonato. Mas eu não faço uma restrição, eu só coloco Raimundo, por exemplo. Imagine quantos Raimundos vão existir no mundo, né? No caso, mais especificamente no Brasil, porque Raimundo é um nome bem típico brasileiro, né? Você vai buscar todos os Raimundos, mas eu não coloquei esse filtro. Eu quero Raimundo, mas eu não quero que o sobrenome seja Nonato. Então, se eu não disser, no caso, né, para o banco de dados, que eu quero selecionar o usuário que tenha o primeiro nome seja igual a Raimundo e o segundo nome seja igual a Nonato, ele vai me trazer uma imensidade de Raimundos. Então, imagina aí, se eu quiser saber só de Raimundo Nonato, né? Então, tecnicamente é isso. Você usa select para dizer o que é que você quer saber do banco de dados, from para você definir de qual tabela do meu banco de dados eu quero essa informação, e o where para eu definir condições, né? Para definir filtros. Eu quero saber somente, no caso desse último exemplo aqui, ó, selecione o ID do setor, acho que isso aqui deve ser Storage ID, né? O ID do setor, o nome do setor da tabela Stores, que eu acho que é vendas, né? Onde o ID do setor é maior que 7.066. Eu poderia muito bem estar dizendo aqui, ó, selecione o nome do usuário, da tabela usuário, aonde o sobrenome é igual, aí eu viria para esse primeiro caso aqui, né, ó, eu utilizaria esse igual em vez de o maior que, então eu colocaria, selecione o nome do usuário, da tabela usuário, aonde o sobrenome é igual a Nonato. Né? Então, eu buscaria todas as pessoas que têm, nesse caso, eu buscaria todas as pessoas que têm o sobrenome Nonato. Aí eu poderia ser mais específico ainda, eu poderia colocar, selecione o nome do usuário e a idade da tabela usuários, aonde o primeiro nome do usuário é igual a Raimundo e o segundo nome do usuário é igual a Nonato. Aí sim, eu tenho um filtro mais específico, não é isso? Vocês estão entendendo, pessoal, essa questão? Vocês estão entendendo, pessoal? Estamos sim. Tá ótimo. Pode seguir, Cíntia. Desculpa novamente pela interrupção. Não, é ótimo. Muito bem, muitas colocações muito boas, muito pertinentes, para que consiga compreender bem direitinho. Além disso, né, dos exemplos que foi dito anteriormente, né, da estrutura em si para realizar consultas, tem-se algumas funções da agregação. Né? O que são essas funções? Que elas permitem, né, nos auxiliar nas buscas, né, onde elas foram feitas realmente para maximizar ali as respostas. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é o meu cliente que ele consome mais na empresa, eu posso utilizar isso por meio do quê? Por meio do valor máximo, né? Qual é o maior valor ali consumido em relação a vários clientes? Então, eu poderia utilizar o MAX, que é o valor máximo de um conjunto de valores.
Se eu, por exemplo, eu quero saber qual o produto mais barato que eu tenho na minha empresa, eu posso utilizar o MI, né? Então, ele vai me retornar o valor mínimo daquele conjunto de valores. Se eu quero saber, por exemplo, contar a quantidade de alguns itens, eu posso utilizar o CON, né? Se eu quero fazer a média aritmética, eu posso utilizar o AVG. Se eu quero realizar uma soma, eu posso utilizar o SUM. Então, eu posso ter várias funções de agregação, né, que facilitam, né, as nossas consultas, as nossas buscas aos bancos de dados. Então, a gente pode implementar essas funções dentro das nossas consultas. Pode utilizar, às vezes a gente pode utilizar 2 funções numa mesma consulta, 3. Então, depende muito de como você está estruturando a consulta, né, para que ele consiga ali retornar, por meio daquela consulta que você montou, as informações corretas, certo? Então, é só para mostrar que existem funções realmente que buscam facilitar esses nossos acessos a esses dados nos bancos, certo? E aí eu tenho alguns exemplos, né? Então, por exemplo, eu conto, né, a quantidade total. Eu posso selecionar a quantidade total, perceba aqui que eu tenho um asterisco, né? Então, ele vai me retornar tudo, né? Eu não estou especificando algum tipo de atributo, eu quero de tudo. Então, ele vai me retornar naquela tabela que eu estou trabalhando, né? Que é em relação a autores. Agora, eu já quero uma quantidade de um atributo específico, né? Então, eu vou colocar aqui dentro do meu count, né, essa quantidade total desse meu item específico, e de forma distinta. E aí, eu uso o distinct. Da tabela, o quê? Livro. Eu quero o preço máximo do livro dessa tabela, livro. Qual a função que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o max, porque eu quero o máximo. Então, eu vou utilizar essa função max. Já se eu quero saber o preço do livro mínimo, né? Então, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar o min. E percebam que sempre eu estou utilizando aqui as minhas funções, eu estou especificando o meu atributo que eu estou trabalhando, que eu quero daquele determinado atributo, da minha tabela, from tabela que eu estou trabalhando, que é de TBL livro. Então, ele vai buscar, né, o máximo, o mínimo. Eu posso utilizar aqui, né, a média aritmética e a soma também. Então, depende muito de qual problema eu estou trabalhando. Então, só para exemplificar que essas funções visam realmente facilitar, né? Por meio do max, ele já retorna. Imagine como é que a gente poderia fazer, né, sem utilizar essas funções? Daria muito trabalho, né? Então, aqui elas realmente buscam facilitar esse acesso. Tranquilo? Gente, pronto. A gente viu, né, algumas coisas estruturais, iniciais, né? Ao longo de cada comando que a gente vai fazendo, eu vou explicando direitinho o que é, como funciona, né? Para que a gente consiga colocar em prática tudo que a gente viu, né? Uma coisa, eu coloquei 2 opções, né? Uma opção online na web, onde vocês podem realizar as consultas, né? Quem quiser, quem não quiser instalar alguma IDE e já quiser fazer mesmo só no online, na IDE online, dá certo. Então, eu coloquei um link, né? Vou colocar aqui no bate-papo para vocês terem acesso a uma ferramenta online, onde vocês podem realizar os comandos. Para quem não quer, né, já quer instalar na máquina, já quer utilizar na sua própria máquina, eu coloquei a opção do MySQL Workbench, certo? Então, eu coloquei 2 opções, né, trabalhar online e trabalhar aqui no MySQL Workbench. Então, aqui também tem toda a instalação, né, para fazer, né, já coloquei um link também que pode auxiliar ao longo dessa instalação, certo? E alguma dúvida, estarei aqui para ajudar. E vou colocar os links aqui para que vocês tenham acesso. Exatamente. Vou colocar aqui rapidinho. Eu vou explicar cada um, certo? Para que vocês consigam entender direitinho.
Bom, esse aqui, né, ele já deixa salvo aqui os comandos, né, ele é eu nem coloquei, né, o link, peraí. Tá. Esse aqui é a IDE Online, certo? Então, vocês podem utilizar aqui, certo? Colocar os comandos que a gente vai fazer hoje, né, os comandos iniciais, e aqui é o RUM, né, que a gente clica após colocar o comando aqui para criar aí para ele executar, no caso, as nossas consultas, né, as nossas consultas que a gente formulou, certo? E aqui é a instalação do MySQL Workbench, certo? Para quem deseja instalar. Então, vocês vão colocar aqui, ó, em arquivos, e vocês vão instalar de acordo com a máquina de vocês, né? 732, 64, enfim, vocês vão colocar aqui e vão instalar o MySQL Workbench, certo? Esse link aqui. Então, tem duas opções, quem não quer instalar e quem quer usar online, certo? Você está falando da online? Eu acredito que dá certo no celular também, certo? O online, sem problemas. Certo? Para quem vai fazer aí no online, eu acredito que dê certo sim, certo? Até uma opção para né, não ter computador, o computador tá com algum problema, é uma ótima opção o online. E aqui, como é só um teste inicial, né, ele dá certo também. Só um momentinho. Então, vocês ficam a critério. Eu vou mostrar aqui, né, eu mostrei aqui o online, eu vou mostrar o Workbench. Só abrir aqui para mostrar para vocês. Quem está instalando ainda. Aqui ele vai fazer uma conexão, certo? Eu já configurei ele direitinho. Então, essa é a interface inicial, certo? Do MySQL Workbench, certo? Então, aqui, né, ele é todo em inglês, né? A maioria dos SGBDs, eles são todos em inglês, certo? Então, aqui nós temos o nosso menu principal, né, algumas opções. O massa dessa ferramenta é porque você pode criar tanto pelo comando, né, inserir os comandos aqui, como também você pode criar aqui, ó, por meio desses ícones. Né? Então, a gente clica no ícone, por exemplo, de criar uma base de dados, né? A gente coloca um nome, por exemplo, teste 2. Eu vou mostrar bem direitinho, certo? Só inicial mesmo. Aí eu venho aqui em aplicar. Ok. Porque já tem. Deixa eu colocar aqui. Novo. Aí eu vou, o massa é porque quando você clica no ícone, ele já aparece a criação, né, o comando de criação, né, daquela base de dados, e ele já cria, quando você clica aqui em aplicar, ele além de mostrar o comando, ele cria quando você clica no ícone também, certo? Então eu vou mostrar bem direitinho, mas a estrutura inicial, né, da ferramenta seria essa. Aqui ficariam as bases de dados e dentro das bases de dados as tabelas, né, junto com seus atributos, tudo bem direitinho. E aqui, né, fica os ícones, se você quiser criar por meio dos ícones ou se você quiser criar por meio das queries, né, onde você coloca aqui os códigos, também dá certo. Então, dá essas duas opções para vocês. E aqui, né, na plataforma online, você só insere aqui o comando, executa, e aqui, né, outputs é o quê? A saída, né? Então, ele vai mostrar os resultados das minhas consultas. Tranquilo? Então, essa é a apresentação inicial. Então, quem quiser à vontade para instalar, ou quem quiser ficar online, dá certo também, né? Os dois manipulam o SQL. Então, eu vou mostrar bem direitinho agora.
Bem, né, como eu mostrei, se a gente quiser utilizar o MySQL por meio dos iconezinhos já programados aqui, dá certo também. Então, a gente vem, né, como eu expliquei direitinho, clica aqui no iconezinho. Alguém vai instalar a ferramenta ou todos vão utilizar online? Acredito que seja bem melhor online mesmo, né? Eu coloquei o link aqui novamente do online, Cíntia, porque quando você passou, aí foi um projeto seu. Tem o link de um projeto seu, tá dentro da sua pasta de projects. Mas verdade. Tá aqui o link, o pessoal quiser acessar online, ó, clica no link e só clicar depois em Start MySQL Online, pronto. Depois disso, só começar a utilizar o banco de dados, não é isso? Sem nenhuma burocracia. Pronto, então já que todo mundo vai utilizar o online, então eu vou explicar mais alguns conceitos, né, para a gente iniciar bem direitinho os comandos. Gente, uma coisa muito importante quando a gente está trabalhando com banco de dados é a gente entender bem direitinho, né, que as consultas elas se dividem em duas partes, né, a DDL e a DML, certo? A DDL são os comandos responsáveis pelo quê? Pela definição dos dados, ou seja, eu preciso criar um banco de dados, eu preciso criar minhas tabelas, eu preciso criar meus atributos, os meus tipos de dados que vão ter os meus atributos. Então, é a definição da estrutura em si. E aí, nós temos o quê? DDL. Já o DML é as manipulações que a gente pode ter. E essas manipulações, elas são por meio do quê? Da inserção de dados, das consultas de dados, das atualizações, né, os updates que a gente pode colocar, do excluir. Então, é muito importante a gente separar, entender que existem essas duas partes, né, de inicializar, fazendo toda a definição, né, da estrutura em si, que eu preciso criar meu banco, eu preciso criar minha tabela, eu preciso criar meus atributos, e depois eu posso realizar as minhas consultas, que aí é por meio das manipulações, que é o DML. Tranquilo? Então, inicialmente, a primeira coisa que a gente vai fazer, definir meu SGBD, né? Então, ou eu estou trabalhando aí com essa parte aí inicial do Workbench, eu estou trabalhando com outro SGBD. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a nossa base de dados, certo? E qual é o comando que a gente cria essa base de dados? É por meio desse aqui, ó, Create Database, né? Então, eu estou criando uma base de dados, certo? Então, aí na ferramenta, vocês vão colocar esse comando, certo? Create Database. E, posteriormente, eu vou dar um nome para esse meu banco de dados, essa minha base. E eu posso colocar o nome de acordo com o meu domínio, né? Por exemplo, aqui nesse meu teste, eu coloquei o nome como o quê? Como loja, mas vocês podem colocar outro nome que vocês querem, né? Vocês só estão definindo, né, que esse banco de dados, ele está com esse nome. Então, eu coloco aqui loja, ponto e vírgula, e executo no meu executável aqui, ó. Sucesso! Então, ele compilou a minha consulta, não me retornou nenhum erro. Né? Agora, eu quero verificar, né, ao longo aí dessa minha criação, né, verificar todos os meus bancos de dados e ver se ele realmente criou o meu banco de dados. Para isso, eu utilizo esse comando aqui, ó, Show Databases, certo? Então, vocês colocam esse comando, todo mundo criou, deu certo? Quem puder ir acompanhando, pessoal, pode abrir no navegador do computador ou propriamente do telefone, se quiser, e vai testando juntamente, que é para a gente visualizar e vocês verem que realmente funciona, né? Vocês terem essa experiência prática, né? E para vocês
ir se adaptando, porque provavelmente eu vou utilizar essa ferramenta na disciplina. Eu estava em mente outra ferramenta, mas essa tem bem mais recursos, né, do que a que eu estava pensando. Obrigado, Cíntia, pela ideia. E vou utilizar ela na disciplina de banco de dados do segundo e provavelmente do terceiro ano também. Deu certo? Tá dando certo? Depois vocês colocam esse comando aqui. Deu certo, então deu um erro. Pode colocar aqui, como você colocou, o comando. Copia e cola o comando aqui, Riquelme, que você utilizou na plataforma. O comando seria esse. Create database. Perdão. Tá, você colocou no plural, Riquelme, você colocou databases. Foi eu, aí. Foi? Era para dar certo, particularmente aqui deu certo. Tente executar novamente, para ver. Atualiza o navegador e tenta atualizar. É assim mesmo. Sempre dá bug. Agora deu certo. Pronto, às vezes é o bugzinho da ferramenta mesmo. Pronto, aí depois você coloca esse aqui, ó, Show Databases, para verificar quais são as bases de dados criadas. Vou fechar isso aqui. Esse comando é muito útil, porque imagina só uma empresa que tem vários bancos de dados. Vou dar um exemplo para você de uma empresa que tem vários bancos de dados. A Google. Porque a Google ela não tem só o banco de dados do site de pesquisa. Tem o banco de dados de todas as filiais que, no caso, pertencem à Google. O Facebook também tem um banco de dados para os usuários do Facebook, tem um banco de dados para os usuários do WhatsApp e provavelmente tem um banco de dados também para os usuários do Instagram, se eu não me engano, também pertence ao Facebook, né, o Mark Zuckerberg. Então, todas essas empresas não tem somente um banco de dados, tem vários bancos de dados, né? Talvez dezenas, algumas possam ter centenas, mas eu acho que talvez, né? Então, imagina só o dono dessa empresa está dizendo assim, eu quero ver aqui todos os bancos de dados que eu tenho, para saber se está faltando algum. Um exemplo, eu posso ter 5 bancos de dados de 5 lojas diferentes. Eu tenho um banco de dados para cada loja. Aí eu quero, vamos ver como é que está o banco de dados das lojas. Aí eu olho lá, Show Databases, eu quero ver, me exiba todos os bancos de dados que existem. No caso aqui, nesse caso, databases no plural, porque eu quero saber mais de um, quero saber todos. Então você coloca lá e vai me retornar, né, todos os bancos que eu tenho criado na minha máquina. Então, muito útil esse comando, né? Exatamente. Então, deu todo mundo certo, né? Então, quando a gente coloca, né, esse comando, ele nos retorna aí que foi criado, né, a nossa base aí, loja, né, e ele tem alguns outros aí que eu já criei, né, anteriormente e ele mostra também, certo? Então, aqui, então entendendo, né, mais uma vez, eu criei só o quê? O meu banco de dados, eu criei o nome, né? Mas aí, esse banco, ele é composto de quê? De tabelas, e dentro de suas tabelas, atributos. Então, a gente precisa também criar isso, né? A gente está no DDL, né? A gente está na definição desses dados. Então, eu criei meu banco, defini o nome para ele, né? Por meio do Create Database, e consegui visualizar ali que ele já está, né? Foi criado por meio do meu Show Database e outras bases que eu criei também. Né? Então, aqui eu estou mostrando, né, sempre em relação também ao Workbench, né, para posteriormente vocês quiserem visualizar, eu vou disponibilizar esses slides também para vocês, certo? Então, aqui, né, criando aqui no Workbench, então vocês podem criar aqui, certo? Ou por meio de uma query, né? Então, vocês podem criar aqui
Create database. Deixa eu ver aqui, loja 4. Certo? Aí eu vou clicar aqui, ó, nesse íconezinho que é tipo de um raio, né? Aí, ó, Create Database, loja 4, foi criado. Só que não apareceu aqui, né? Como vocês estão verificando. Então, eu tenho que dar um refresh, atualizar. Então, ele foi criado aqui, ó, loja 4. Só que perceba, né, visualizando, que eu só tenho meu banco de dados. Eu não tenho minhas tabelas, né? Eu não tenho nada. Então, para isso, a gente precisa criar também. Peraí, voltando aqui. Então, agora, nós vamos iniciar o processo de quê? De criação de tabelas. Então, a gente precisa criar nossas tabelas, né? Inserir os nossos valores também. Então, inicialmente, qual é a estrutura, né, de criação de uma tabela? Qual é o comando? Se lembra que para criar uma base de dados, a gente utiliza o Create Database. Para criar uma tabela, em vez do database, vocês vão utilizar o table, né, que significa tabela. Então, eu estou criando a tabela e eu vou dar um nome para a minha tabela, né? Então, eu estou dizendo que essa minha tabela, ela tem um nome de produtos, certo? E perceba que aqui dentro, eu vou ter o quê? Eu vou ter os meus atributos e os meus tipos de dados que eu estou manipulando. Então, por exemplo, aqui, esse atributo de produto, ele vai ter um tipo de dado do tipo inteiro. A minha descrição vai ser do tipo texto. O meu preço, ele vai ser do tipo numérico. E aqui eu coloquei um default, né? 9,99, que é o quê? Ele é um campo, né? Que se ele não for informado, esse valor ele é assumido, certo? De forma automática. Então, se não for colocado nenhum outro valor, esse valor é assumido. Então, eu vou colocar aqui esse comando para que vocês consigam colocar. Só tentando ajudar um pouco aqui a Cíntia nessa quesito, para ver se vocês conseguem entender melhor. Ela explicou muito bem essa parte do Create Table, né? Que eu vou criar uma tabela, vou especificar o nome, mas eu acho que vocês podem estar perdendo um pouco nessa questão do tipo. Eu preciso definir um tipo da variável que eu vou usar, um exemplo. Eu preciso dizer que o número do produto é inteiro. Eu preciso dizer que o preço é do tipo numérico. Precisa, porque imagina só, você está no banco de dados, você vai lá no site, né? Opa, vou comprar hoje um notebook para mim, coloco lá Magazine Luiza, fazendo propaganda já, paga nós, Magazine. Coloco lá Magazine Luiza, coloco lá assim, eu quero saber os smartphones, eu quero ver os preços. Aí, quando eu vou lá no campo do preço, aparece que o valor um exemplo, do Galaxy S20 é João. Poxa, que erro, né? Alguém botou lá no campo do preço do Galaxy 20 que era João. Então, quer dizer que toda vez que eu quiser comprar um Galaxy 20, eu tenho que levar um João para trocar pelo telefone, né? Então, veja só como é importante você definir um tipo, porque é para você prevenir erros. Por exemplo, se você define que o preço é numérico, você está dizendo que, de forma alguma, quando alguém for fazer alguma inserção, quer dizer, quando eu for inserir um novo produto no meu banco de dados, na minha tabela, né, eu não vou permitir que não seja um valor numérico. Então, se alguém for lá disser assim, eu quero inserir um produto chamado sapato, e eu quero que o preço dele seja 30A. Ou eu coloco um nome, eu quero que o preço dele seja Maria. Então, imagina só o erro que daria no banco de dados, né? E a confusão que poderia ser. Então, integer significa, Adriel, um número inteiro. Um número inteiro sem casas decimais. Você já deve ter estudado tipos numéricos. Vocês sabem que o conjunto dos inteiros compreende todos os valores inteiros de 0 a infinito, né? Então, o integer, ele aceita um valor inteiro. Por exemplo, 9, 10, 6, 50.
E no caso numeric, já é meio que não somente os valores inteiros. O numeric aceita um inteiro. Isso, pronto. Exato, Miquel. O integer só recebe inteiro nesse tipo, e o numeric ele aceita valores quebrados. A gente fala quebrado de uma maneira assim meio feia de falar, né? Mas aceita valores com casas decimais, números reais. Por exemplo, 9,99, né? 9,99. 10,50. Então, geralmente, quando vocês vão nos sites de compra de vocês, ou vocês vão verificar o preço de um produto, provavelmente o tipo que foi informado lá é do tipo numérico. Por quê? Porque eu nunca ouvi chegar lá, a gente só vê R$24,99, é R$39,99. Até parece que eles vão devolver esse 1 centavo quando a gente pagar, né? Aí a gente vê a utilização de fato desses valores. Aí o inteiro não. Peraí. Aí é inteiro. Aí o código do produto, o número inteiro. Então, inteiro, contínuo. Tá. No caso, esse número do produto, Adriel, ele colocou integer. Quer dizer que quando a pessoa for cadastrar o produto, vai ter que ser criado um valor inteiro. Um exemplo, eu quero um produto de número 1, sabe? Já no preço, não. O preço eu posso colocar um valor com casas decimais. Respondeu a sua pergunta? Eu acredito que eu respondi. Você utiliza esse integer para quando você quiser tratar desses números, né, desses valores inteiros. Nesse caso, é número do produto. Esse produto NO é o número, não é o nome do produto, é o número do produto. Então, eu vou identificar o produto pelo número. Não é assim que é o número do produto, esse NO? Isso. Pronto. Aí uma descrição, claro, uma descrição você vai colocar um texto, provavelmente, você pode dizer, o produto ele tem 30 centímetros por 60 centímetros, né, 30 de altura por 60 de largura, ele tem uma cor, é azul, então você vai escrever uma descrição desse produto, e o preço, novamente. Eu preciso de valores, porque os preços que a gente tem hoje, né, são valores que usam vírgula, né, ou ponto, dependendo do canto, né, do país. E, no caso, utilizam casas decimais. Então, eu vou lá, eu quero que seja numérico, porque eu vou colocar 9,99. Porque se eu disser que o preço do produto é integer, que é inteiro, e quando o usuário for, um exemplo, eu for cadastrar o novo notebook da Apple. Vou lá cadastrar o produto. Um Mac. Qual é o preço? Aí eu boto lá. Vamos dar um preço aqui bem parecido. 8.765. Quando eu colocar o 765 depois do ponto, ou da vírgula, nesse caso, né? Do ponto, vai dar erro, porque se eu tiver definido como inteiro. Então, ele não vai aceitar o que está depois da vírgula, ou depois do ponto, né? No banco de dados. Então, por isso que existe essa diferença. Para a gente, em casos específicos, a gente utiliza o que mais convém. Então, vocês têm que aprender isso, né, nesse sentido, a saber utilizar bem os tipos de dados, né, que vocês vão armazenar no banco de dados de vocês. Explicado? Explicado. Professor, eu tenho acho que não é uma dúvida. Pode ser. Eu estava percebendo aí, toda vez que ela termina de fazer um comando, ela fecha ele com ponto e vírgula, e é assim que se faz para fechar o comando? Isso, você pode utilizar com ponto e vírgula, porque nas outras ferramentas que eu utilizo, sempre é necessário ponto e vírgula. Aí eu já me acostumei, mas eu acredito que nessa aqui, sem o ponto e vírgula, executa também. Eu vou tentar explicar. Pode dizer, Cíntia. Não, eu ia tentar explicar porque quando a gente está programando, quem foi que fez a pergunta acho que foi Jonathan, né? Quando a gente está programando, Jonathan, quando eu quero dizer um exemplo,
esse meu código, ele começa aqui e termina aqui, certo? Isso. Geralmente, na programação, a gente utiliza chaves. Abre chave e fecha chave. A gente utiliza isso aqui, ó. Tudo que tiver dentro disso é um comando. Porém, às vezes a gente não utiliza essas chaves. Então, por exemplo, a gente tem que dizer aonde é que vai terminar esse meu comando, porque senão, quando eu for tentar interpretar, novamente, quando eu for tentar compilar, ele vai chegar lá e, um exemplo, ele vai começar a interpretar tudo, aí ele passa para a próxima linha, se você não dizer onde é que termina aquela linha. Por exemplo, se ela dissesse ali, cria de database, loja, aí se ela não colocasse ponto e vírgula, ele ia achar que depois desse loja ia ter esse show database, ele ia começar a juntar um código com o outro, e quando ele fosse colocar para executar, ia dar um erro. Por quê? Porque cada um, no caso, faz uma coisa diferente, e não existe esse código junto, né? Então, eu tenho que separar os códigos por ponto e vírgula para dizer, beleza, essa linha de código termina aqui, ponto e vírgula. Aí eu começo uma próxima linha de código. Vocês veem aqui nesse caso aqui, ó, quando eu quis, ó, ela colocou aqui, ó, create table, então eu vou criar a tabela produtos. Nesse caso específico, de banco de dados, utiliza-se o parênteses para você dizer que tudo que está dentro do parênteses pertence a esse comando. Não é isso? Se ela tirasse esse parênteses, daria um erro. Por quê? Porque não existe esse comando todo junto. Então, você vai definir um bloco de comandos. Em alguns casos, você utiliza ponto e vírgula para finalizar o bloco. Para você dizer assim, ó, o que eu escrevi até aqui, termina aqui. Agora eu vou começar outra coisa, certo? E nesse caso aqui de banco de dados, para você criar a tabela, você coloca parênteses para dizer que tudo isso pertence a esse bloco. E mesmo assim, eu preciso terminar no final, depois do parênteses, coloco um ponto e vírgula que é para fechar, né? Ó, aqui, ó. Acaba aqui, essa linha. Esse bloco acaba aqui. Entendido, Jonathan? Perfeitamente. Caiu aqui, voltou. Então, pronto, né? Então, a gente criou inicialmente uma tabela, né? Então, a gente conseguiu denotar o nome dela, conseguimos colocar os atributos, os tipos de dados dos atributos, né? Conseguimos entender bem. Então, o que é que a gente fez até agora, né? Criamos um banco de dados, criamos uma tabela e dentro dessa tabela os atributos específicos daquela tabela, certo? Nós ainda estamos o quê? Na definição desses nossos dados, né? Na DDL. Aqui é a mesma coisa, certo? No Workbench, né? Executa bem direitinho e dá o refresh, certo? Outra coisa, né? Nós vamos criar outra tabela. Agora, o nome vai modificar. Em vez de produtos, nós vamos colocar produção. Percebam que diferente, né, da nossa outra tabela, agora a gente tem, depois do tipo de dado, o not null, certo? Que é o quê? Ele tem que preencher esse campo, certo? Ele não pode ficar nulo, certo? Ele não deve ficar sem preenchimento. Então, quando a gente quer especificar que aquele campo ele tem que ser preenchido, a gente utiliza esse aqui, ó, not null, certo? Então, nós vamos criar outra tabela, certo? Só que agora com esse nome, produção. Vamos executar. Só lembrando, pessoal, que não pode ter acentuação, viu? Os campos não pode ser cedilha, não pode ter tio, não pode ter acento agudo. E se você vai dizer um nome composto, por exemplo, código do produto, você vê aqui que ela colocou um underline, ó. Código, underline, prod, quer dizer, é um nome composto. Então, eu separo, geralmente, no caso em banco de dados, a gente pode utilizar esse underline para fazer essa separação. Porque se eu colocar espaço, não vai dar certo, dá um erro. Isso. Perfeito. Exatamente. Exatamente. Pode continuar, Cíntia. Então, a gente criou outra tabela, né? Utilizando aí o not null, que significa que tem que ter o preenchimento, né? Ele tem que preencher esse campo.
Outro aspecto muito importante, gente, quando a gente está criando aí as nossas tabelas, é o primary key, né? O quê? A minha chave primária. Cada tabela, né, ela pode ter aí no máximo uma chave primária. Ou seja, eu sou um cliente, qual é a minha identificação única, né, na minha empresa? O que é diferente de todo mundo? É o quê? Que eu posso retornar e dizer, ó, essa identificação, ela permite saber que é Cíntia, né? Em meio àqueles bancos em meio àqueles vários dados. É o quê? É o CPF, né? Cada pessoa tem um CPF único, né? É um código, um ID único, né? Eu tenho meu CPF, ninguém mais tem meu CPF igual ao meu. Né? Por exemplo, só dar um exemplo, Cíntia. O que é que permite, no caso de uma rede social, por exemplo, o Riquelme vai estar querendo, deu uma doida nele, ele quer apagar as redes sociais dele. Ele vai lá e apaga. Mas eu apaguei. Pronto, é isso aí mesmo. Você vai lá e apaga o seu Facebook, Riquelme Nadab. O que é que impede de fazer com que você apague o seu Facebook e, quer dizer, ou não aconteça um erro e você apaga o Facebook de outra pessoa? Porque existem chaves primárias, quer dizer, existem chaves que identificam você. Por exemplo, em uma loja. Vamos dizer que a loja, uma empresa aqui em Mossoró está querendo enxugar os gastos e vai demitir Jonathan Bezerra. Mas eu tenho mais de um Jonathan Bezerra na empresa. Como é que eu faço para saber qual é o Jonathan Bezerra que eu quero? Né? Eu tenho um identificador dele. O que é que, como Cíntia disse, o que é que difere ele do outro Jonathan Bezerra? O que só esse Jonathan tem, assim, que é diferente dos outros. Nesse caso, poderia ser utilizado o CPF, né? Que o CPF dele é diferente do CPF de qualquer outra pessoa. Poderia ser utilizado outro campo? Poderia, mas geralmente, qual é o campo que a gente poderia diferenciar, né? Entendeu essa parte? E a questão do not null, quer dizer, eu quero toda vez que eu for cadastrar alguma informação no meu banco de dados, nessa minha tabela, eu não quero permitir que coloque em branco, quer dizer, que deixe vazio. Porque eu vou dar um exemplo. Vocês já devem ter pesquisado alguma coisa naqueles grupos do Facebook, que a pessoa coloca lá, vendo um terreno. Aí quando você vai ver o preço, falar no inbox. Ou negócio chato, né? Chama no inbox para saber o preço. Tem lá o preço, fala no WhatsApp. Pô, a pessoa está divulgando o produto, por que não coloca o preço do produto, né? Pelo menos para a gente saber. Então, por que acontece isso? Porque não foi definido naquele campo preço, quer dizer, o preço não foi definido, não foi dito ali que ele não pode ser nulo. Então, por isso que a pessoa pode deixar em branco, tá entendendo? Então, na minha opinião, aquele campo ali de preço das postagens do Facebook tinha que ser not null, quer dizer, não poderia ser deixar em branco. Acho que a gente chega até às 10 horas, Milena. A gente vai ver aqui como é que vai dar prosseguimento ainda, viu? Entenderam por parte de vocês? Vai dar certo, gente. Então, para a gente colocar, né, o primary key, a gente vai colocar o atributo, o tipo de dado, e depois, né, a gente vai especificar que aquele nosso atributo, ele é a nossa chave estrangeira, que vai ser o código do produto, é o código de identificação dele, né? Então, aí, ele vai ter aí essa chave estrangeira. Um comando, né, a mais aí, caso a gente queira deletar a nossa tabela, a gente pode utilizar esse comando aqui, ó, drop table, e o nome da nossa tabela. Então, eu quero deletar a minha tabela produtos. Então, eu vou colocar drop table e os produtos, certo? Então, se eu quiser deletar tudo, certo? Tem que tomar cuidado se você quer deletar algum campo específico. Aí, você tem que definir. Porque pode ser uma tabela muito importante, e você deletar tudo, né? Pode ser que seja fatal aí, mas o importante é que você observe bem, certo? Então, mas para deletar, excluir uma tabela, você pode utilizar esse nome, né? Drop, né? Que é muito utilizado caso queira excluir alguma coisa. Pronto. Eu acho que vocês viram no exemplo também da palestra passada que o rapaz colocou um código SQL
substituindo a placa do carro dele, né, que apagava todas as multas de trânsito. Eu mostrei, Cíntia, o Anderson Valentim mostrou aqui para a gente, um rapaz foi nos Estados Unidos, que ele identificou um erro de segurança, que é aquela, no caso, em um local nos Estados Unidos, o pardal, ele tira a foto da sua placa e ele executa, ele conversa aquilo em texto e joga aquilo no banco para armazenar a placa, sabe? Aí ele fez um SQL injection, quer dizer, ele disse assim, eu vou fazer uma safadeza. Eu vou acelerar meu carro, vou pegar uma multa de trânsito, aí quando eles capturarem minha placa, ele vai executar aquele comando. Aí ele colocou no lugar da placa do carro dele, tipo um cartaz, assim, né, uma fita, que colocava no código SQL, que dizia para apagar todas as multas de trânsito que tinha na tabela. Liga aí. Então, quer dizer, ele encontrou uma brecha de segurança usando o banco de dados, né? Ele fez isso. Então, tem que ter... Teve outro exemplo também do rapaz que trabalhava numa empresa que ele queria apagar um campo da tabela, né? Ele queria, um exemplo, tinha um campo a mais na tabela dele. Vou dar um exemplo aqui superficial, né? Fictício. Na tabela usuário tinha um campo cor de cabelo. Ah, mas é irrelevante, eu vou apagar. Então, posso apagar só aquele campo que diz a cor do cabelo. Ele foi tentar apagar o campo e acabou apagando a tabela completa, né? O banco de dados da empresa. Então, imagina que esse cara foi demitido e deve ter tomado um processo bem pequenininho, né? Então, a gente tem que ter cuidado ao utilizar esses comandos de apagar, viu? Pode continuar, Cíntia. Então, né, vamos criar essa tabela, né, com o comando aqui do primary key, né, que é a nossa chave primária. Então, eu estou definindo aqui nessa nova tabela, né, que ela tem aqui essa chave primária. Gente, uma coisa importante, além da chave primária, é a chave estrangeira. Como assim, Cíntia? Além da chave primária, na minha tabela, eu posso ter também as chaves estrangeiras de outras tabelas. Então, nesse exemplo ilustrativo, ele explica bem isso, né? Então, perceba aqui, ó, produto, eu tenho uma chave primária, que é o ID, que é a identificação daquela tabela, que é essa chavezinha aqui. Além desse ID, eu tenho meus campos específicos de produto. Só que produto vendas, eu vou fazer uma relação com produto. Para isso, para que ela se relacione, eu tenho que ter uma chave estrangeira, que é o quê? Que é esse diamantezinho aqui em vermelho, que está dizendo que essas duas tabelas, né, elas estão aí se relacionando por meio dessa chave estrangeira, né? Então, aqui eu tenho produto ID int, que é também inteiro, certo? Aqui eu tenho vendas com minha chave primária ID, e eu tenho clientes com minha chave primária ID. E aqui eu tenho minha chave estrangeira de vendas, com produto venda. Né? Então, aqui nesse produto venda, eu tenho duas chaves estrangeiras que estão fazendo relação a essas duas outras tabelas, que é produto e vendas. Percebam que cada tabela tem a sua chave primária específica, mas também ela pode ter as suas chaves estrangeiras, certo? Essa é uma coisa importante também. Então, por exemplo, como é que eu posso definir as minhas chaves estrangeiras na minha tabela? Então, eu posso criar novamente uma tabela, né? Por exemplo, pedidos. Dentro dela, eu vou definir que ela vai ter uma chave primária, que é código do pedido, e outros atributos, né? Como código do produto e quantidade. E dentro dela, eu vou criar uma chave estrangeira, né, em que é o nome, né, normalmente é o foreign key, que é utilizado para especificar a chave estrangeira, que vai ser o código do produto, que vai fazer referência à minha outra tabela que eu criei, que foi produtos 11, código produto, certo? Então, quando eu quero definir a minha chave estrangeira dentro da minha tabela, eu utilizo essa partezinha aqui de linha de código. Né? Então, estou criando aqui, né, pedidos FK, que vai corresponder à minha chave estrangeira, foreign key, né, do código do produto, que vai fazer referência à minha outra tabela, que vai ter o código do produto, certo? Então, essa é a definição da chave estrangeira.
Outra coisa importante é a inserção de valores. Então, eu criei minhas tabelas, defini meus atributos. Agora eu sei que elas são compostas por chaves primárias e também pode ter chaves estrangeiras para eu relacionar com outras tabelas. Mas eu também tenho que inserir os meus valores. A gente não inseriu nenhum valor, a gente não inseriu nenhum dado, a gente só criou o quê? A definição, a estrutura. Então, agora a DML é responsável por isso, né? Por inserir os dados, por manipular, por consultar. E esse comando de inserção de dados é por meio desse comando aqui, ó, insert into, a tabela, né, que a gente está trabalhando, e as nossas listas de campos, depois vem o values e os valores que são correspondentes àquela minha tabela. Então, por exemplo, em produção, né, eu posso inserir vários valores, certo? Então, eu posso inserir esses valores aqui, ó. Então, estou dizendo que na minha tabela produção, nesses campos, né, eu vou inserir esses valores. Ó. O meu código vai ser o 4, o meu nome vai ser arroz e o meu preço vai ser 2. Então, eu inseri esses valores na minha tabela produção, certo? Aí, eu quero retornar os valores dessa minha tabela, né? Verificar. Para isso, gente, eu vou utilizar o select asterisco, que eu vou retornar tudo, eu não estou definindo nenhum campo específico de retorno, from e o nome da minha tabela, certo? Então, eu vou colocar... Espera ainda. Muita aba. E, não, você pode colocar em minúsculo, certo? É porque eu botei assim mesmo, mas não tem problema em colocar em minúsculo, certo? Espera ainda. Então, ele vai me retornar, ó, todos os valores. Deixa eu tirar isso aqui. Da minha tabela produção. Perceba que os valores que eu inseri, ele me retornou. O código do meu produto, o nome e o preço, né? Tá meio torto, eu acho que a ferramenta tem que melhorar muito. Mas aqui, percebam que eu retornei todos os valores dessa minha tabela produção. Todos os valores que eu inseri. Se eu quero saber algum item, algum produto específico, eu vou definir aqui, ó, com esse exemplo. Certo? Então, eu quero só o código do produto. Faltou a contribuição. Então, eu quero só o código do meu produto. Aí, ele vai me retornar apenas o código do meu produto, certo? Que é 4 e 2. Então, eu estou definindo um atributo daquela minha tabela. Tranquilo? Então, seria basicamente isso. Aí, outro ponto importante, eu estou passando bem rápido para dar tempo. O where, né, ele é utilizado, como a gente viu, para realizar filtragens, né? Então, eu quero saber, né, um determinado valor específico, uma determinada ID, alguma coisa, eu utilizo o where. Então, eu vou selecionar, por exemplo, do meu código do produto, da minha tabela produção, os preços que são menores que 18. Né? Então, aqui na minha tabela, eu tenho preços menores que 18, os meus 2 registros. Então, é para ele fazer o quê? Me retornar esses meus 2 registros, não é isso? Então, eu vou colocar aqui, né, para ele selecionar onde o preço ele seja menor que 18, certo? Só executar isso aqui. Então, ele vai retornar, né, o código do produto, que é 4 e 2. Ou seja, ele está retornando os meus preços que são menores que 18, certo? Aí, se eu quero executar os meus preços, né, que eles são igual ou maior, né? No caso, não tem nenhum igual a 10, então ele não vai retornar nada, né? Porque só tem os que são menores que o meu 18. Aí aqui eu coloquei outros exemplos, né? Vocês podem utilizar
o between, que é entre, né? Então, vocês podem colocar entre 1 e 10. Aí, vocês utilizam o between. Então, o preço seja entre 1 e 10. Aí, vocês colocam antes, né? Quero utilizar os operadores, o or, o and, né? Então, vocês podem colocar também aqui, certo? Depende muito do problema que vocês estão trabalhando, né? Posteriormente, vocês vão ver isso aqui bem mais detalhadamente, né? Mas, se vocês quiserem posteriormente utilizar, vocês podem utilizar também esses operadores dentro das consultas. Eu posso agrupar também meus dados, né? Por meio do Group By, né? Então, eu posso ordenar aí por nome. Então, vocês podem fazer também esses tipos de manipulação. E eu posso usar também, perceba que a gente está utilizando nessa consulta, né, um sum, né, que é a soma total, que é o preço. Então, aqui eu estou utilizando o sum dentro da minha consulta e também o Group By. Tranquilo? Então, a gente pode ter inúmeras outras. A gente pode ordenar, que é o Order By. A gente pode ter, né, várias outras operações, componentes que podem compor nossa consulta. Claro que isso aqui é só uma introdução para vocês irem pegando um pouquinho, né, do que é o SQL. Tem muita coisa ainda para ser vista, mas é só um pouquinho inicial de como vocês podem inicializar, né? Eu tenho que criar meu banco, eu tenho que criar minhas tabelas, eu tenho que definir meus atributos, eu tenho que inserir meus dados e depois eu posso realizar as minhas consultas, eu posso realizar as minhas manipulações de acordo com um problema específico, certo? Aqui, né, é umas consultas mais específicas, né, eu não vou nem mostrar, porque é uma coisa mais já avançada, que é o Inner Joy, né, mas é importante que vocês percebam que eu posso relacionar, né, várias tabelas por meio do Inner Joy, ele possibilita ter relações entre tabelas, né, eu posso relacionar minha tabela clientes com minha tabela empregado, né, e aí eu posso retornar alguma coisa de acordo com o meu problema específico, então eu posso ter esses tipos de comando assim, certo? E aqui eu passei alguns exercícios, né, mas já tá bem corrido, mas eu vou só mostrar bem direitinho como seria, né? Então, inicialmente, vocês vão criar um banco de dados empresa, certo? Como é que eu crio um banco de dados? Create database empresa. Depois de eu criar meu banco de dados, o que é que eu vou fazer? Né? Eu vou criar as minhas tabelas. Então, aqui eu tenho as tabelas departamento com seus atributos, eu tenho empregado com seus atributos, projeto com seus atributos, né? Então, aqui eu tenho todas as tabelas com seus atributos, certo? Então, aqui eu já criei tudinho para facilitar, né? Ó, departamento, empregado. Então, vocês vão só para a gente testar mesmo, certo? Vou colocar todos aqui. Vamos fazer pelo menos uma consulta para ter um momento de dúvidas. E a gente já coletei algumas perguntas aqui, Cíntia, a gente vai abrir também, quando a gente finalizar, para perguntas livres também. Não se assuste, gente, é só porque eu botei só para... Achei que ia dar tempo, não fui contra o tempo. Mas vai dar certo. Aí eu coloquei aqui a seção de valores. Tem água neném aí. Muito fofo ela. Home office tem isso, viu? Ó, então vamos aqui. Deixa eu só
colocar aqui, tá? Vamos aqui, deixa eu só criar. Tá aparecendo tudo coisado. Eu boto um monte de aba aberta. Aí fica coisa. Departamento. Podem colocar tudo de uma vez, só pra gente testar mesmo. Deixa eu só isso. Vamos fazer só uma consulta e a gente abre para discussão. Deu erro. Vamos ver. Aqui deu certo. O que foi que aconteceu? Botou todas as tabelas, os inserção. Ah, pronto. Pois verifique, deve ser isso mesmo. Então, nosso primeiro exercício, né? Eu vou mostrar só essa consulta para vocês, para a gente ver direitinho. Primeiro exercício é o quê? Obter o nome de empregados que o salário seja maior que 3.000, certo? Então, eu quero que me retorne, os empregados onde o salário seja maior que 3.000. E parou tudo a apresentação? Não, aqui tá ok. Qualquer coisa, reinicie o sistema. A ideia é... aqui ele retornou tudo da tabela empregado, né? Porque eu coloquei o asterisco, onde o salário seja maior que 3.000. Então, aqui, ele retornou o que foi maior, certo? Então, vocês podem brincar com esses dados inicialmente, certo? Só para a gente treinar, a gente tem que praticar muito, né? Vocês podem criar uma base de dados hipotética, né? Vocês podem criar campos, tabelas que vocês queiram, né? Como teste para aprender, né? Então, seria basicamente mostrar um pouquinho, né, sobre isso, sobre banco, né? Deixa essas outras duas consultas para vocês brincarem um pouquinho, certo? Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu colocar, senão vai dar erro. Tô terminando, Alice. Se apressa, não. Pode ficar à vontade. Tô passando do tempo. Então, não tem problema, não. Então, seria basicamente isso, gente. Eu espero que pelo menos vocês tenham pegado um pouquinho do que é banco, né? Do que é SQL, né? Essa linguagem que possibilita a gente, permite a gente realizar essas consultas, essas criações, né? Os SGBDs, que tem vários que a gente pode utilizar, que nos permite facilitar esse acesso aos bancos de dados. E que hoje, gente, atualmente, a gente não está trabalhando com dados, poucos volumes de dados, a gente está trabalhando com muitos, muitos e muitos volumes de dados. Então, perceba que só eu, ao longo do dia, eu gero muitos dados nas minhas redes sociais, né, nos meus navegadores, em tudo que eu faço aqui, né, eu estou utilizando, eu estou tendo novos registros, então só eu. Então, imagine cada um. Hoje a gente tem imensidões, né? Hoje a gente tem um Big Data que trabalha com grandes volumes realmente de dados. Então, é muito importante a gente ter essa noção de que nossos dados estão sendo gerados aí atualmente e que a gente deve ter muito cuidado ao utilizar alguns sites, algumas coisas, né, verificar as políticas de privacidade, né, para saber direitinho o que é que está acontecendo, né, se policiar em relação a isso.
Eu espero, né, que tenha sido um momento bom, agradável, e eu deixo esse site aqui para vocês. Quem quer aprender do zero, mais ainda, quem quer consultas mais avançadas, esse site ele é ótimo, ele explica bem direitinho as consultas um pouco mais avançadas, então eu deixo essa dica aí para vocês, certo? Utilizarem também ao longo aí das aulas que vocês ainda vão ter com o professor Eliseu, certo? Tá ótimo, Cíntia. E de cara você já respondeu uma pergunta aqui, né? Eu não me recordo quem foi que fez a pergunta, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá dando um erro ainda? Deixa eu colocar aqui para você, colocar desse jeito. Que a pessoa perguntou aqui, Cíntia, como aprender banco de dados? Aí você já deu a resposta, né? Tá aqui, ó. Qual o método para aprender linguagem SQL? Que a pessoa falou que parece complexa para ela. Foi Daniel Victor que falou isso. Né? Ele perguntou qual o método para aprender linguagem SQL. Existe, Daniel, vou só dizer assim, Cíntia já mostrou uma boa alternativa, que é esse site da W3 School, né? Deixa eu ver se foi realmente esse, que é uma ótima plataforma para você ter assim, esse conhecimento inicial. Também tem outros cursos, assim, tem curso no YouTube, gratuito, completo mesmo, e você pode aprender muita coisa. O que não falta é curso na internet. Eu vou começar. Tem vários tutoriais, certo? Vamos começar as perguntas, Cíntia, a sessão de perguntas, e a gente finaliza. Pronto. A gente abre, né? Vamos ver aqui que a pergunta vem do primeiro ano, né? Foi Thalisson que fez a pergunta. E ele perguntou assim, quais são os tipos de banco de dados, né? Se existem outros tipos de banco de dados. Existe sim, né? A gente está trabalhando com bancos de dados relacionais, né? Que são bancos de dados em que a gente faz a relação com tabelas, né? Agora, né? Não digo atualmente, mas está sendo muito utilizado os bancos de dados não relacionais, que são o quê? Os bancos de dados que são vídeo, né? Que são dados não estruturados, certo? Então, esses bancos de dados não relacionais, que têm ferramentas próprias para isso, como o MongoDB, entre outras, são bancos que não trabalham com dados estruturados, né? Então, aqui hoje, a gente está trabalhando com dados estruturados, a gente está fazendo relações entre tabelas, mas a gente pode ter também áudios, né? Então, a gente não manda áudio para os nossos colegas, né? Às vezes um áudio bem demorado, né? Então, esses dados aí são não estruturados. Então, tem sim bancos voltados, né? Cada vez mais para dados não estruturados. Respondido? Ótimo, Cíntia, ótimo. Outra pergunta aqui vem do terceiro ano, é da Gabriela. Ela pergunta se a linguagem SQL é a mesma, né, em todos os bancos de dados. Sim. SQL, né, a linguagem em si, você pode ter a mesma sintaxe quando você vai utilizar no PostgreSQL, quando você vai utilizar no MySQL, né, quando você vai utilizar no Workbench, né, então é a mesma estrutura, né, ela não modifica no SGBD que você está trabalhando com SQL, certo? Então é a mesma sintaxe, sim. Só fazer adicionar uma informação a mais. Existe um padrão, pessoal, existe uma padronização, nesse caso, da linguagem SQL em si, que uma normalização que diz quais regras você tem que utilizar para fazer um exemplo. Eu quero criar um novo modelo, um novo modelo de banco de dados, eu tenho que utilizar em si esse padrão, porém, cada empresa utiliza coisas distintas, podem ser palavras-chave distintas, né? Pronto, a gente tem exemplos de banco de dados relacionais, tem o MySQL, tem o PostgreSQL, tem o PLSQL, que é o banco de dados da Google, né?
cada uma, elas seguem a mesma estrutura, né? Se você colocar lá um create database e o nome do banco de dados vai dar certo. Se você colocar também select o atributo from tabela e o que você quer, né? Vai dar certo também. Mas tem algumas palavras restritas que só funcionam em determinados bancos de dados. Mas aí são coisas, peculiaridades de cada banco de dados, né? Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. O banco de dados é seguro? Quem pergunta aqui do segundo ano é a Maria Vitória. Ela pergunta se o banco de dados é seguro. Pronto, é uma pergunta muito interessante, né? É até uma das políticas muito importantes que tem que se ter dentro de uma empresa, né? Perceba, vamos pensar assim no sentido. Vocês acham seguro uma pilha de arquivos, né, que estão dispersos em uma mesa, né, com vários dados de vários clientes? Eu chego e eu posso derramar meu café, eu posso vir uma enchente acontecer, né, na empresa e acabar com tudo. Ou então eu estar armazenado tudo, né, em um banco de dados bem direitinho, organizado, como até o início dos nossos slides a gente viu, que essa capacidade de estar os dados, né, dentro de uma estrutura segura. Claro que não é 100%, que pode ter invasões, enfim, mas está mais segura, né, se eu entendi a pergunta, do que estar em um sistema de arquivos, né, dispersos, assim, para que todo mundo tenha acesso, que possa até ter acesso a dados bem pessoais dos clientes. Então, é uma estrutura mais segura, né, mas sim, claro, que tem que ter a política de assegurar realmente a segurança nesses bancos de dados. Até uma informação aqui que alguém perguntou no início, né? Tem como fazer backup do banco de dados? Tem, sim, tem como se fazer backup do banco de dados e armazenar na nuvem, né? Como chamam, em outras máquinas também. Então, como você já falou, é um meio mais seguro de você armazenar as informações, né? E ao longo disso, né, ao longo do dia, são feitos vários backups, né, para que não perca realmente essas informações, né? São programados ali os backups para que aconteçam ao longo do dia. Pois a Maria, eu gostaria de responder essa pergunta. Maria Caroline, né, do terceiro ano, perguntou sobre exemplos de banco de dados, né? Eu já dei exemplos, né? Falei do PLSQL, do MySQL, do Postgres, né? Tem outros bancos de dados, como você já falou, MongoDB, tem banco de dados orientado a objeto. Então, existe uma quantidade, eu acho que talvez imensurável, de banco de dados e de tipos de banco de dados. Cabe a cada um escolher o tipo do banco de dados que vai utilizar, dependendo do problema, como você já viu na disciplina, né? E dependendo também do custo, né? Porque existem bancos de dados pagos, como existem bancos de dados gratuitos, educacionais, né? No caso, para você ministrar aula, né? Existe o MySQL, é um exemplo de banco de dados gratuito para sala de aula e também para você trabalhar em algumas empresas. E como existem outros bancos de dados que são pagos para você, se você for usar na empresa, você tem que pagar para utilizar. A próxima pergunta vem do segundo ano, né? É de Anderson Juan. Ele pergunta: há um lugar físico onde é armazenado todos os bancos de dados ou são armazenados somente em nuvens? Não, tem sim. Lá no Vale do Silício, né, onde estão as grandes empresas, né, eles têm ali, eles colocaram, né, se eu não me engano, em um lugar onde tem um bem frio, né, Eliseu, para poder colocar os bancos de data centers deles. Então, tem sim o local físico. Eu vi até um que era se eu não me engano, que era da Microsoft, que eles estavam colocando, né, submersos no mar, ali para realmente ficar, refrigerar os data centers, né? Então, tem sim um lugar físico, sim. Só respondendo um pouco também essa questão, o Anderson, esse conceito de nuvem, eu acho que a gente viu até quem participou da aula de redes viu,
Nuvem é porque é um jeito moderno da gente falar que não está na casa da gente, mas tecnicamente essa nuvem ela é um computador, ela é um computador como qualquer outro que está localizado em algum lugar do mundo. É uma máquina, é um data center, ele está em algum lugar, só não está na casa da gente. E lá existem vários backups. Né? Então, essa questão da nuvem, sim, os dados estão armazenados em locais físicos, ou seja, em máquinas, que tem uma segurança maior do que na casa da gente. Então, esse conceito de nuvem, né? E essa questão do resfriamento é porque, como eu falei, né, máquinas grandes produzem uma quantidade enorme de calor, e você sabe, se um equipamento ficar exposto a um superaquecimento, ele pode danificar, chegar a ter um problema. Então, grandes empresas utilizam locais frios, né, como o fundo do oceano, né, de lagos, ou países, no caso, frios, né, como a Antártica, alguma coisa, o continente como a Antártica, né, para armazenar, no caso, esses equipamentos para que possa haver um resfriamento, né, desses equipamentos. A próxima... O Ricardo colocou aqui uma pergunta, né? Quando a gente entra de férias... Não, aí não tem nada a ver com a disciplina, depois eu digo. Vamos lá. Outra pergunta aqui que a gente tem, no terceiro ano a gente já respondeu, né? A pergunta da Milena, a gente respondeu anteriormente. Outra pergunta sobre qual os tipos de banco de dados. Qual a importância do banco de dados a gente viu, né? Para a gente ter uma maior segurança no armazenamento de dados, Milena. Para que a gente possa tornar seguro os dados da gente. Seguro que eu digo assim, para que a gente não perca esses dados facilmente, né? Porque o conceito de segurança é complexo. Tem uma pergunta aqui do Vinícius Feliciano, do terceiro ano, Cíntia. Ele pergunta se um SGBD é mais eficaz do que o Excel para gerenciar dados corriqueiros, né, da realidade. Tipo como despesas e lucros do mês. Sim, porque os... Pode dizer, Cíntia. Sim, porque os SGBD, gente, eles já são projetados para facilitar isso, certo? Quando vocês estão manipulando as planilhas no Excel, né, tem algumas consultas que vocês podem fazer também, mas os SGBDs, eles já são sistemas que já vão facilitar bastante esse acesso, certo? Então, e as empresas, elas de TI, particularmente, elas utilizam muito os SGBDs e não os Excels propriamente ditos. Então, quando você vai ver alguma seleção, ele já coloca o conhecimento em PostgreSQL ou em MySQL, porque são os sistemas que eles já utilizam dentro da empresa deles, certo? Ele fez outra pergunta aqui, sim, eu acho que foge um pouco do contexto, mas tem alguma coisa a ver, né? Ele faz uma referência a um filme aqui, né? Eu acho que é Alien, o jogo, né? Alien Isolation. Ele diz assim, ó, você vai saber responder. Tem um pouco a ver com o banco de dados, né? Ele disse que o antagonista, ele é aclamado, né, pelo uso de uma inteligência artificial que se adapta às ações do jogador. Ele queria saber se isso é possível, né? E se você puder explicar como isso funciona. Eu quero deixar essa pergunta para um próximo momento, que talvez eu possa fazer novamente esse convite para você participar da gente, falar um pouco sobre inteligência artificial. Mas, a princípio, responder para ele só se é possível ou se não é possível você fazer com que uma IA reproduza comportamentos humanos. É mais do que possível. A IA, ela está presente, né, em vários termos. O próprio sistema do celular de vocês, né, que vocês utilizam quando vocês falam e já responde, é a IA já ali fazendo, né, imitando a gente, né, simulando. Então, é mais do que possível, sim. Cada vez mais, né, quando a gente vai utilizar algum sistema, alguma coisa, está tudo embutido, né? A inteligência artificial está interligando tudo à aprendizagem de máquina. Então, hoje, as máquinas, né, elas estão muito potentes, muito mesmo, cada vez mais consegue verificar informações e agir em cima delas, então, sim. Muito bem colocado, Cíntia.
A próxima pergunta vem do Luiz Antônio. Eu gostaria de responder essa pergunta do primeiro ano, né? Ele pergunta como funciona a segurança de um banco de dados e se um banco de dados pode ser recuperado, né? Perder ele pode ser recuperado. Eu gostaria de responder. Essa questão da segurança do banco de dados, Luiz Antônio, é muito peculiar para cada empresa, porque quem cuida da segurança do banco de dados não é o SGBD, não é em si quem criou o sistema de banco de dados. É a empresa dona do banco. Então, cada empresa tem uma política diferente e cabe a ela dizer o que e como ela vai fazer essa política de segurança. E a questão de se um banco de dados perdido pode ser recuperado, se você tiver um backup seguro, sim. Se você não tiver um backup seguro, eu acho que é quase que impossível, né? Se você deletar um banco de dados sem backup, acabou. Alguém fez aqui uma pergunta. Sim, o pessoal quer saber, Cíntia, como é que salva o código, né? Que fez na internet. Ele já salva automaticamente. Quando você executa, você saindo, voltando, o projeto continua aqui. Pelo link, pelo cache do navegador. Ele salva as informações temporárias no navegador. Então, toda vida que você pode até copiar o link também do seu projeto e fica salvo. A próxima pergunta, Cíntia, deixa eu ver aqui. Luiz Antônio Marocho já foi. A próxima pergunta é do Jonathan Bezerra, né? Ele pergunta se a área para atuar na área de banco de dados é uma boa área, se é muito difícil e se paga bem. Eu estou adicionando essa pergunta extra aqui. Uma área muito requisitada mesmo. Porque toda empresa ela tem um sistema de banco de dados. Né? Então, cada vez mais tem administradores de bancos de dados, os DBAs, né, que estão inseridos nas empresas. Os salários variam, né, de empresa para empresa, mas nossa área é uma área que não falta mercado. Né? Você estando preparado é uma área realmente que não para. E voltado a banco de dados realmente uma área muito, muito solicitada, muito requisitada, no caso. E os salários, eles variam, né? Depende se você é iniciante, né? Depende muito do seu nível de experiência. À medida que seu nível de experiência vai aumentando, o seu salário vai aumentando. Certo? E outra coisa, o nível mais alto de banco de dados, que é o ADB, né? O DBA, o Database Administrator, o administrador do banco de dados, já foi, há um tempo atrás, a área bem de tecnologia da informação, bem mais paga, né? No caso aqui tinha um salário bem mais alto do que as outras áreas, né? Na época, alguns anos atrás. Então, já foi a área de TI mais bem paga, digamos assim, né? Hoje em dia existem outras, né? Surgiram novas necessidades e outras áreas surgiram com mais peso, mas também ainda paga muito bem a área de banco de dados. E, por fim, eu gostaria de saber se ficou alguma dúvida para vocês. Se vocês querem tirar alguma dúvida, tem alguma pergunta, para a gente chegar aos finalmente da aula de hoje. Até hoje ainda fico me perguntando se eu gosto de TI, mas eu gosto. É assim mesmo, é um caso de amor e ódio. Quando dá certo é bom. Alguém tem alguma pergunta para fazer? E gostaria de saber alguma coisa? Então, ninguém se pronunciou. Então, Cíntia, em nome da Escola Estadual Professor José de Freitas Nobre, a gente gostaria de agradecer a sua participação, né? Agradecer por ter aceitado o convite, né? E fazer esse encontro com a gente.
assim, foi muito gratificante para a gente nesse sentido, ter a sua presença, ter a possibilidade de ministrar um conteúdo, né, extra, no caso aqui, fazer um encontro entre todas as turmas, não é isso? Fazer acontecer um encontro entre todas as turmas, um encontro, de certa forma, uma disseminação de conhecimento, né? Para a gente conseguir compartilhar um pouco dos conhecimentos seus, né? E a gente poder ter essa visão maior, né? A gente poder fazer esse debate, né? Fazer esse encontro. Muito grato, eu agradeço em nome da Escola Estadual, professor José de Freitas Nobre, e fica aqui em aberto, quem sabe, um convite para uma próxima visita sua, né? Para quem sabe falar sobre inteligência artificial, tem alguns alunos que gostam aqui, que têm interesse, né, nessa área, né? Eu acho que seria muito válido e muitíssimo obrigado. Abro o momento para você dar as suas palavras, né? E falar aqui um pouco, finalizar o nosso encontro. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem. Eu que agradeço o convite, né? Muito bom, né? Como eu já vi aqui compartilhar, né? Falando de experiência, né? É uma área que eu gosto muito, trabalhar com dados, né? Fazer, né, ciência com dados, para mim é muito gratificante e eu adoro esse momento de compartilhar. Eu espero que tenha sido um momento muito enriquecedor para todos, né? Qualquer dúvida, eu deixo aí meu contato, meu e-mail também, para caso alguém se interessar em alguma coisa, né, queira tirar mais alguma dúvida, eu também tenho essa disponibilidade. E no mais, dizer que a nossa área é uma área muito enriquecedora, muito promissora. A gente está vendo muito nessa área de pandemia a importância que a nossa área tem, né? Então, enfatizar muito que é uma área que está crescendo e tem muito a oferecer para a sociedade, certo? Então, é isso. Eu agradeço o convite e até uma próxima oportunidade. Pois então, assim, a gente fecha a nossa aula palestra, né? Muitíssimo obrigado e tenha um bom dia a todos, viu? Até mais.